Bom, eu vou contar uma história para vocês que é a minha relação aí com o marketing nesses 20 anos de empresa, né? Então, quando eu comecei a minha empresa, eu achava que a minha cachaça ia vender sozinho. Porque eu era professor, eu dava aula de cachaça, então todo mundo ia achar que a minha cachaça era boa e eu ia vender com facilidade. E há 20 anos atrás, a gente não tinha muitas das ferramentas que tem hoje. Então, o que aconteceu há 20 anos atrás? Eu e meu irmão, na época, que era meu sócio, ele pegava uma saveira e ia oferecer cachaça. Na época nós não tínhamos nem engarrafador ainda, vendia granel e era uma dificuldade tremenda, porque a propaganda tinha que ser boca a boca, a concorrência aqui na minha região em Minas é muito grande e nós fomos aos poucos vendo a importância de você ter ferramentas para mostrar que o seu produto é diferente, que o seu produto é melhor, né? E na época não tinha as ferramentas que tem hoje, né? E a gente realmente teve muita dificuldade quando lançou a marca, também esperava que a propaganda andasse sozinha, não andou, né? Nós começamos com a Taverna de Minas e aos poucos, né, eu lembro que os primeiros resultados bons vieram da primeira premiação que a gente recebeu em Bruxelas, isso em 2014, 2013, 2014, praticamente há 10 anos atrás, certo? E essa trajetória, hoje, ela pode ser simplificada. Por quê? Porque cada dia mais as empresas estão buscando as ferramentas de marketing digital. Então você tem as redes sociais, você tem os anúncios online, você tem a técnica de e-mail marketing, você tem outras plataformas como o próprio YouTube, que tem se mostrado, pelo menos para mim, muito atrativa, porque você faz uma troca, né, de conhecimentos e de experiência com o seu inscrito, né? Então essas ferramentas elas vão ajudar quem deseja aumentar a sua venda. Agora, tem toda uma estratégia, então você tem que fazer um planejamento bem estruturado. E se não for feito um planejamento bem estruturado, esse esforço pode se tornar um custo e não trazer resultados esperados para o negócio. Então, não é só injetar dinheiro em marketing digital, tem que ter uma estratégia. Então, daí a importância de um plano de marketing digital, né, para gerar ganhos para a empresa. Então, assim, sem esse plano de marketing digital, fica muito difícil, você está entrando numa aventura. Não entre numa aventura, faça as coisas planejadas. Primeira coisa que você tem que organizar bem, né? O que eu quero? Cara, se você está seguindo um caminho e você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chegar tá bom. Então, o importante é você saber qual é o caminho que vai te levar aonde você quer chegar. E a ferramenta é o planejamento de marketing. Outra questão, eu tenho que saber quem é o meu público, quem é a minha persona, quem é o meu avatar, para quem eu mais vendo, quem gosta do meu produto. Então, gente, a minha ideia é criar uma playlist e aos poucos indo passando para vocês o passo a passo do marketing digital, né? Se você é um especialista em marketing digital, não precisa de estar vendo esse vídeo, porque eu também estou aprendendo marketing digital, mas eu sei que 95% ou até mais dos meus inscritos
entendem menos do que eu disso, entendeu? Então, eu posso falar para essa turma sobre marketing digital justamente por isso, certo? Então, o plano de marketing, ele envolve 6 pontos. Eu vou falar os 6 pontos aqui, que são pontos importantíssimos para você criar o início de uma estratégia. O primeiro deles é você fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa você vai identificar o seu nicho, ou seja, aonde que você quer bater com o marketing digital, aonde você quer chegar com o marketing digital, e você vai identificar também a concorrência. Então você tem que entender quem é o seu concorrente, como o seu concorrente está trabalhando, quais são os pontos fortes do seu concorrente e quais são os pontos fracos, né? Outra questão é você fazer a análise. Então, nessa análise, vou citar 3 ferramentas. Primeira, os 4 P's. Quais são os 4 P's? Preço, praça, promoção e produto, preço, praça, promoção. E ainda você pode acrescentar um 5º P, que é a pessoa, certo? Outra ferramenta, depois eu vou detalhar melhor essa ferramenta, como usar e tudo, seria o SWOT. Como que é o SWOT? SWOT, você vai identificar as suas forças e fraquezas dentro do ambiente interno da sua empresa, ou seja, são forças e fraquezas que você consegue controlar, e também você vai identificar as oportunidades e ameaças no ambiente externo à sua empresa. Então, por exemplo, no caso do produtor de cachaça, uma ameaça é falta de chuva na época do plantio. Isso é uma ameaça, você não consegue controlar, a não ser que você tenha irrigação. A partir do momento que você tem uma irrigação, isso é uma força sua, certo? Que você consegue controlar isso, né? Aumento de imposto, né? Deus me livre isso acontecer, mas isso é uma coisa que você não consegue controlar. Se o governo resolver aumentar imposto, é uma ameaça e você vai ter que entrar nisso, ou voltar para a clandestinidade, que eu acho que todo mundo que legalizou não tem esse interesse de voltar para a clandestinidade. E é importante sempre você ter diferentes pontos de vista. Então, se você na sua empresa, praticamente você e mais 2 pessoas, pede opinião aí com um amigo, o que ele enxerga de positivo, de ponto forte, ponto fraco da sua empresa, o que ele enxerga como uma oportunidade, o que ele enxerga como uma ameaça, né? Para você ter aí vários pontos de vista e conseguir enxergar melhor a sua empresa, porque realmente, às vezes, a gente, dentro do negócio, tem dificuldade para enxergar alguns detalhes. E a última ferramenta, eu também vou depois detalhar melhor, vou até ver se eu passo uma planilha para vocês, são os 5W2H. O que esse 5W2H responde? What, em inglês, né? O que será feito, ou seja, as etapas. Why, né? Por que será feito, a justificativa. When, onde será feito, o local. How, who, né? Para quem será feito, o responsável. Por quem será feito, né? O responsável é o who. O how é como será feito, o método. E o how much, quanto vai custar, isso aí é o custo. Ou seja, para tudo que você vai fazer, você tem que ter esses levantamentos, né? As etapas, a justificativa, o local, o tempo que vai gastar, o responsável por fazer isso, né? Como que vai ser feito e quanto que vai custar, né? Isso aí faz parte do planejamento de marketing, porque não adianta nada você criar uma estratégia e depois não ter grana para tocar essa estratégia como planejado. Fez essa análise toda com essas 3 ferramentas que eu citei, que é os 4 P's,
a SWOT e o 5W2H, você vai partir para a estratégia de marketing. É o terceiro passo, estratégia de marketing. E partir depois para o plano de ação. Nesse plano de ação, vai ter que ter um orçamento e eu vou ter que definir quanto que eu vou gastar nesse orçamento. E aí, você vai partir para a ação, né? E vai, depois de todo esse processo, ou seja, eu estou falando 6 etapas, você vai fazer a análise do que deu certo e do que deu errado. E aí, o que deu errado, você vai começar tudo de novo. Então vamos lembrar quais são as etapas que você vai ter que começar de novo. Se alguma coisa deu errado, você vai analisar e falar assim, não, eu vou melhorar nisso aí. Então a primeira coisa, a pesquisa, o nicho concorrente. Segundo, a análise de dados dessa pesquisa. Terceiro, a estratégia de marketing. Quarto, o plano de ação. Quinto, orçamento. Vou fazer e vou executar isso daí. E o sexto seria a análise geral de marketing, ou seja, o que deu certo e o que deu errado. Então é isso, gente. Queria agradecer. Gostaria que vocês dessem um joinha. Gostaria que vocês inscrevessem no nosso canal. Nós vamos criar uma playlist, né, para falar de marketing. Eu vou chamar pessoas do mercado para contar a experiência deles com essa questão do marketing. Eu acho que isso aí pode ajudar muitos produtores que estão no início dessa jornada, né, para não ter as mesmas dificuldades que eu tive com essa ferramenta tão importante para você aumentar as suas vendas. Então, um abraço e obrigado.